Hoje, vamos falar sobre um crime tão terrível que resultou em uma sentença inédita na história da Austrália. Hoje, vamos conhecer a história de Catherine Knight, a primeira mulher australiana a ser condenada à prisão perpétua, sem chances de liberdade condicional, com seu registro marcado para permanecer fechado para sempre. Seja bem-vindo, você está no Fatos Obscuros. Em 1955, Catherine Knight teve o azar de nascer em uma família muito problemática e cruel. Seus pais eram alcoólatras e seus irmãos mais velhos não eram nada gentis com ela. Além disso, as pessoas da cidade não gostavam muito dela por causa da família em que ela estava. Catherine morava numa cidade pequena em Nova Gales do Sul, Austrália, onde todo mundo sabia da vida de todo mundo. Mesmo com todos esses problemas, Catherine sempre olhava para o futuro e dizia a si mesma: mesmo que minha vida seja ruim agora, um dia terei minha própria família e cuidarei dela como gostaria que cuidassem de mim. Mas, quando ela cresceu e começou a namorar, todos seus relacionamentos acabavam mal. Ela e seus parceiros sempre se tornavam tóxicos e abusivos, o que acabava com o relacionamento. Parecia que Catherine não sabia como ser uma boa parceira e nem como escolher alguém bom, talvez porque nunca tinha visto isso em casa. Em 1995, aos 40 anos, Catherine estava desesperada por encontrar alguém que a amasse de verdade. Foi quando conheceu John Price, que tinha a mesma idade que ela. Ele era diferente de todos os outros homens com quem ela já tinha se envolvido. John entendia o passado difícil dela e realmente se importava com ela, querendo protegê-la e amá-la. Catherine se apaixonou profundamente por ele e pareceu que John também se apaixonou por ela. Catherine foi então morar na casa de John, onde ele vivia com suas 3 filhas pequenas, e também gostaram dela desde o início. Pela primeira vez, Catherine sentiu que sua vida estava tomando um rumo certo. Mas infelizmente, a felicidade não durou muito. Apesar do começo perfeito, o relacionamento entre Catherine e John começou a se deteriorar quando ela começou a falar sobre casamento. Catherine queria muito se casar, queria ter uma família oficial, mas John, cansado de um casamento fracassado anterior, disse que talvez nunca mais quisesse se casar. Com o tempo, o problema do casamento realmente afastou os dois. Tudo veio à tona no início de fevereiro de 2000, quando John e Catherine estavam na casa dele. Eles discutiram acaloradamente na cozinha sobre casamento. Rapidamente a discussão se tornou física. Durante o confronto, Catherine agarrou uma faca do balcão e cortou John no peito. Isso pôs um fim à briga. John ordenou que ela saísse do apartamento e nunca mais voltasse. Enquanto Catherine já estava saindo furiosa, ambos entenderam que tinham cruzado uma linha e que o relacionamento provavelmente tinha acabado. Nos dias e semanas seguintes, Catherine, que tinha se mudado para um apartamento próximo de John, sentiu-se muito solitária. Apesar de saber que o relacionamento com John não era saudável, ela queria consertar as coisas. Não suportava a ideia de ficar sozinha e desejava ter uma família. Então, decidiu seguir o que tinha feito em relacionamentos anteriores. Para consertar o relacionamento após a briga, Catherine teve uma ideia. Ela queria ter a casa só para eles e preparar um momento íntimo. Assim, no dia 29 de fevereiro, Catherine esperou até saber que John tinha saído para o trabalho. Ela foi até a casa de John usando a chave que tinha e encontrou as 3 filhas dele lá. Catherine cumprimentou as crianças e conversou com elas por um tempo. Depois, organizou para que as 3 fossem passar a noite com uma babá, para que ela e John ficassem sozinhos em casa. Quando a babá chegou e levou as meninas, Catherine se despediu delas e saiu da casa de John. Ela planejava voltar mais tarde com uma surpresa, mas quando John voltou para casa, ficou surpreso ao ver que as crianças não estavam lá.
Ele encontrou um bilhete de Catherine explicando onde estavam as crianças e que ela queria fazer as pazes. John ficou muito irritado. Sentiu que Catherine invadiu sua privacidade ao entrar na casa sem a autorização dele e também tomar decisões sobre seus filhos sem consultá-lo. Ele pegou uma cerveja e se sentou na sala e esperou até que Catherine chegasse. Na manhã seguinte, às 6 horas da manhã, John deveria estar no trabalho, mas não estava lá. Sua empresa, que sabia que ele era muito confiável, começou a ficar preocupada. Decidiram então enviar um trabalhador à sua propriedade para verificar o que estava acontecendo. O trabalhador chegou à frente da casa de John e viu o carro dele na garagem. Pensou que John talvez tivesse dormido demais. Ele foi até a varanda da frente e bateu na porta de John, mas não obteve resposta. Bateu novamente, mas ainda nada. Enquanto se virava para ir embora e contar à empresa, notou algo estranho. Havia manchas de sangue do lado de fora da porta. Isso o deixou imediatamente preocupado. Bateu na porta mais uma vez, mas não houve resposta. Então ele correu para o lado da casa e começou a bater nas janelas, esperando que alguém acordasse e saísse para garantir que estivesse tudo bem. Mas não havia nenhum som vindo de dentro. Então, o trabalhador voltou correndo para seu carro, dirigiu de volta ao escritório e relatou ao chefe o que tinha descoberto. Decidiram que era hora de chamar a polícia. Na residência de John, às 8 horas da manhã, os policiais encontraram seu veículo na garagem. A casa estava silenciosa e escura. Dirigiram-se à porta da frente e bateram, mas não obtiveram resposta, apenas silêncio. Então, os policiais foram até os fundos da propriedade para tentar a porta dos fundos. Enquanto se aproximavam, viram no meio da grama, logo atrás de uma janela da casa, um prato de comida que claramente tinha sido jogado para fora e caído na grama. Isso os intrigou muito. Antes de tentarem a porta dos fundos, voltaram-se para a janela de onde a comida tinha sido jogada, mas estava fechada. Pressionaram o rosto contra o vidro e espiaram para dentro, mas não viram ninguém, apenas uma grande mesa de jantar coberta com uma variedade incrível de comida, como se uma refeição do dia de ações de graça tivesse sido preparada, mas ninguém tivesse comido. Acharam isso muito estranho. Saindo da janela, foram até a porta dos fundos e bateram novamente, mas continuaram sem resposta. Decidiram arrombar a porta e entraram na casa. Encontraram a mesa de jantar ainda cheia de comida, mas não tinha nada que chamasse a atenção. Chamaram por John, mas só havia silêncio. Tudo estava desligado. Continuaram procurando na casa, mas não encontraram nada que se destacasse. Entrando na sala de estar, eles veem que há sangue por toda parte. Na frente da sala, por onde a porta da frente realmente dava acesso à casa, havia uma poça de sangue muito óbvia. Basicamente, se você entrasse pela porta da frente, você estaria pisando nessa poça de sangue. Enquanto eles olham para a poça de sangue, eles notam um rastro de sangue distinto da poça de volta para a sala de estar, onde eles acabaram de entrar, e a trilha do meio que leva atrás de um sofá, fora da visão deles. E então, eles encontram Catherine desmaiada no chão e correm até ela para verificar seu pulso. Então, eles descobrem que ela ainda está viva, mas gravemente ferida. Um dos policiais fica com Catherine, enquanto chamam os paramédicos para cuidar dela. Enquanto isso, o outro policial saca sua arma e ele começa a vasculhar o restante da casa. O policial passa pela porta da frente à sua esquerda e avança para o outro lado do primeiro andar, uma espécie de sala de estar secundária. Enquanto examinam a sala, percebem que não há mais ninguém ali. O policial, ao notar a cortina que bloqueava a entrada para a outra sala lateral, examina mais de perto e descobre outra trilha de sangue que serpenteava pela sala de estar e parece desaparecer atrás de uma cortina. Ele grita por John, mas não obtém resposta. Decidindo verificar, ele atravessa a sala e examina o espaço atrás da cortina. Enquanto olha ao redor, não encontra mais ninguém ali. Ele pega uma toalha e, usando a mão que não está
segurando a arma, move a cortina para o lado, revelando apenas um pequeno armário vazio. Não há nada de notável dentro dele, o que torna confuso de fato que a trilha de sangue levara até ali. Enquanto pensava sobre isso, ele sente algo frio em seu braço que não estava segurando a arma. Ao olhar, percebe uma enorme mancha de sangue em seu braço. Ele ficou confuso, pois ele não estava ferido. Aquele sangue não era dele. Horrorizado, recua, dando um passo para trás. Logo, ele percebe que a cortina que ele tinha aberto com o braço não era uma cortina. Na noite anterior, John estava sentado na sala, cheio de raiva, esperando que Catherine retornasse. Por volta das 23 horas, vendo que ela ainda não havia voltado e considerando que ele precisava acordar cedo para o trabalho, decide ir para a cama e adormece rapidamente. Cerca de 1 hora depois, Catherine entra no quarto, vestindo uma lingerie preta que havia comprado mais cedo. Apesar da raiva que John sentia por ela naquele momento, vê-la assim faz repensar seus sentimentos. Logo, eles se aproximam na cama e adormecem nos braços um do outro. Mais tarde, naquela noite, Catherine acorda e olha para John, ainda profundamente adormecido. Sua intensa sensação de nojo a convence de que ele está se aproveitando dela, e a razão pela qual ele não quer se casar é que ele está usando-a. Cheia de raiva, decide que precisa ensinar-lhe uma lição que ele nunca esquecerá. Então, Catherine saiu da cama em silêncio, com John ainda adormecido. Deixou o quarto, saiu de casa, entrou no carro e atravessou a cidade até o apartamento onde ela estava hospedada nas últimas 2 semanas. Lá, ela pegou as suas ferramentas de trabalho. Catherine trabalhava em tempo integral em uma fábrica de processamento de carne, onde sua especialidade era no processo de abate dos animais e no trabalho de açougue. Ela pegou seu kit de facas de açougueiro e dirigiu de volta para a casa de John. Ela entra em casa e vai até a cozinha, onde desenrola seu kit de facas de açougueiro, cada faca de diferentes tamanhos. Com cuidado, ela seleciona uma faca, garantindo que esteja afiada e pronto para uso. Em seguida, ela se dirige ao quarto de John. Ao entrar, encontra-o dormindo profundamente, deitado de costas, coberto pelas cobertas. Com cautela, ela sobe na cama, garantindo não acordá-lo. Posiciona-se sobre ele, de joelhos, acima da cintura. Ela ergueu a faca entre as 2 mãos e a cravou no peito dele. John imediatamente se levantou, derrubando Catherine de cima dele. Ela voou para o chão e então, instintivamente, John começa a correr para fora do quarto. Ele não tem ideia do que está acontecendo. Ele foi esfaqueado, mas provavelmente nem consegue sentir. É tudo adrenalina. Ele está apenas correndo pela casa, mas quando chega na frente da casa, ele havia perdido muito sangue, e isso fez com que ele ficasse tão fraco que mal conseguia ficar de pé, mas ele ainda conseguiu abrir a porta da frente, mas depois caiu no chão, a meio caminho entre o interior e o exterior da casa, e deitado ali, estendeu a mão ensanguentada e agarrou a borda da porta que estava parcialmente aberta e tentou sair da casa. Enquanto John lutava para escapar de Catherine, que estava impulsionada por uma raiva fervente e uma determinação sombria. Catherine, que havia se levantado após ser derrubada da cama, correu para a frente da casa e agarrou as pernas de John e puxou ele de volta para dentro da casa, e depois fechou a porta, e quando ele entrou, ela subiu nele e o esfaqueou por mais 36 vezes, por todo o seu corpo. Enquanto John estava morrendo, ela entrou na cozinha e colocou uma panela grande com água para ferver,
e começou a colocar os pratos em volta da mesa da sala de jantar para uma grande refeição em família. Depois de terminar de arrumar a mesa, ela voltou para John, que já havia falecido no local. Ela o arrastou por toda aquela sala de estar do outro lado da casa, por onde o policial passou e então encontrou aquela cortina. E usando suas habilidades especializadas de trabalhar na fábrica de carne, ela começou a esfolar John, do pescoço até o dedão do pé. E ela era tão boa nisso que foi capaz de esfolá-lo por inteiro e pegou esse traje de pele e colocou na entrada do armário. E ela removeu a cabeça de John do torso, agora esfolado, e colocou na água que ela havia colocado para ferver antes. Ela iria usar a cabeça dele para transformá-la em algum tipo de caldo ou molho, e ela agarrou seu torso esfolado e o arrastou para a cozinha e começou a esquartejá-lo e depois fazer pratos diferentes com a carne dele. Ela fez pratos como tortas e caçarolas diferentes e depois de ter feito esse enorme banquete com o corpo de John, ela colocou a comida em volta da mesa que ela já havia preparado e depois fez pequenos cartazes com pequenos cartões com os nomes de cada uma das filhas de John e colocou na frente de cada um dos pratos, pois sua intenção era alimentá-las com o próprio pai. Catherine sentou-se à mesa, consumindo aquela grotesca refeição preparada a partir do corpo de John. No entanto, a realidade do que ela estava fazendo começou a pesar sobre ela, inundando-a de uma profunda repugnância e arrependimento. Sentindo-se fisicamente doente, ela empurrou o prato para longe e logo o pegou e jogou pela janela, como se ela quisesse se livrar não só da comida, mas também do horror que ela tinha acabado de fazer. Ao se voltar a encarar o que ela havia feito, Catherine confrontou o abismo de sua própria depravação. Ao enfrentar essa realidade de seus atos, ela decidiu que ao invés de enfrentar as consequências, ela simplesmente tiraria sua própria vida. E então, ela foi até o banheiro, pegou alguns comprimidos para dormir e atravessou a frente da casa, andando por aquela poça de sangue perto da porta. Apesar da tentativa de Catherine de tirar sua própria vida, os paramédicos conseguiram salvá-la. No entanto, sua sobrevivência a levou ao tribunal, onde foi considerada culpada pelo assassinato de John. Durante a fase de sentença, o juiz impôs uma sentença de prisão perpétua, com uma cláusula especial que garantia que ela nunca seria libertada. Esta medida rigorosa, ordenando que seu arquivo fosse literalmente carimbado para nunca mais ser reconsiderado, garantia que Catherine permanecesse atrás das grades pelo resto de sua vida. Essa sentença fez dela a primeira mulher na história da Austrália a ser condenada à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Mesmo hoje, ela permanece encarcerada, um símbolo da natureza brutal de seus crimes e da determinação do sistema judicial em proteger a sociedade contra indivíduos tão perigosos. Fala galera, me dizem, essa história não foi realmente impactante? É sério, eu tô até mal só de pensar. Mas me diga aqui nos comentários sua opinião, se gostou do vídeo e por que não ajudar nosso canal a crescer. Deixe seu like e compartilhe com quem acha que irá gostar do conteúdo também. Pela sua atenção, meu muito obrigado e até o próximo. Ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning, there ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming, okay, it's a dream. And I pray as a team, one day it'll be me.